tem um ponto quando você toca aí nas questões de costumes, de caráter religioso, o fundamentalismo é inegável, mas também há uma... tem duas coisas que a gente tem que decantar e ninguém melhor do que você para nos ajudar. Eu falava isso mais cedo, dizia, espere a Suzana chegar que vai ficar mais fácil de compreender. A fragilidade de tentar enquadrar o pertencimento de um governo com aspectos religiosos ou com toda uma outra dinâmica de política com esse formato mais quadradinho do Ocidente. Eu acho que a primeira coisa está aí, né? A gente sempre, por distante, por não compreender também uma série de coisas, e aí para o bem e para o mal, mas a gente não tem como classificar como puramente fundamentalismo religioso toda e qualquer lógica oriental, porque teocrática, sem também fazer um comparativo. Por exemplo, que nós vivemos uma teocracia do evangelistão no Brasil, né? Nós vivemos isso no governo Bolsonaro, nós vivemos com a oposição fora do poder tentando empregar isso e talvez até muito mais de maior reprenda a um Estado de Direito. E essa lógica iluminista do Estado democrático de direito, forjado na Europa, estendida para as Américas, é uma coisa ocidental. E nessa percepção, eu penso que há um desencontro da tentativa de fazer com que, se o Irã não se assemelha ao que eu imagino que seja a França, a Inglaterra, o Brasil que seja, então não é democrático, né? Então eu queria te ouvir um pouco disso. A gente tem que ter mais, assim, tem que ter mais cuidado na hora de julgar outras culturas, entendeu? De acordo com o nosso olho, com a nossa visão. É como eu falei aqui, não é que o governo do Irã seja, por si, goela abaixo do povo iraniano contra, por exemplo, a homossexualidade. E só um detalhe, o Irã é contra relações homossexuais, mas diferente da direita brasileira, bolsonarista, que critica o Irã não é contra a mudança de sexo. Porque para o Irã, o problema é a relação entre homem, mulher e mulher. Mas se a pessoa se identifica como homem, o Irã é país campeão em cirurgia de sexo, Thiago, para quem não sabe. Lá tem muita mesmo. É um país referência em cirurgia de mudança de sexo. Porque, segundo a interpretação do Irã, da religião islâmica pelo Irã, é que a transexualidade, se a pessoa ela mudou de sexo, ela pode se relacionar com a pessoa do outro sexo, porque ela já não é mais homem, então ela pode se relacionar com uma mulher, entendeu? Então, assim, tem esse detalhe que deixa muita gente surpresa, mas é real. Mas vamos lá, o que eu estava querendo dizer. Não é que o governo iraniano enfia isso goela abaixo. A maioria da sociedade iraniana é conservadora. 96% do país é muçulmano, gente. Esse grupo liberal minúsculo que o pessoal fica dizendo que é um grande grupo rebelado é desse tamanhico no Irã, gente. Que é um bunker de filhote dos Estados Unidos que está no Irã, eventualmente. Muita gente, a gente que vai estudar no exterior, que vai estudar na Inglaterra, que vai estudar na Europa, e as meninas voltam com outra cabeça, e tem uma cabeça mais progressista. Tudo bem, gente, mas não é a massa da sociedade. É a mesma coisa, gente, que vocês quererem achar que o DCE da USP, de Sociologia aqui em São Paulo, pauta a lógica da sociedade brasileira. Aí a gente vai condenar o Irã porque tem uma sociedade, porque tem um governo conservador, mas a sociedade é conservadora. Ah, mas é teocrático. Bom, e o Brasil? Vamos lá, qual que é a desculpa para o Brasil não legalizar o aborto, se não é religioso? Qual é a desculpa para os países ocidentais não legalizarem o aborto se não é religioso? É religioso. É uma lógica religiosa, não laica, que pauta a proibição do aborto no Brasil. Aqui é uma teocracia, então? Porque, Tiago, vamos lá, o Islã autoriza o aborto. Porque, segundo a interpretação do Islã, a vida só acontece, se eu não me engano, depois do 3º mês. Então, as muçulmanas estão livres para fazer aborto, pessoal. Já as brasileiras cristãs não estão livres para fazer aborto. Por quê? Porque os evangélicos, os católicos, que é a maioria do Brasil, que é em sua maioria contra o aborto, isso é dado estatístico, a maioria da sociedade brasileira é contra o aborto. Por quê? Porque acha que a vida começa na concepção. Onde está escrito isso? Na medicina? Não tem, isso é uma opinião religiosa.
Isso é uma opinião religiosa e ela pauta nossas vidas. Então, muito cuidado na hora a gente apontar o dedo para o Irã para chamar lá de teocracia, porque vários valores e princípios religiosos pautam o nosso país também. Entendeu? Então, enquanto as muçulmanas podem fazer aborto, as brasileiras não podem. Aí isso quer dizer que a gente tem que amanhã quebrar tudo no Brasil para dizer que tem que ter aborto? Não, por quê? Porque a sociedade brasileira é contra o aborto. Como que a gente convence a sociedade brasileira disso? Que é uma pauta de saúde pública, que é uma pauta pela vida das mulheres, entendeu? Que tem que ser uma decisão pessoal, entendeu? Porque sim, ainda que você acredite que são duas vidas que estão lá, quem está carregando uma vida é a mulher, então ela tem que ter autonomia sobre essa decisão, entendeu? A gente tem 1001 argumentos para convencer a sociedade brasileira a respeito do porquê que as mulheres... Eu sou a favor do aborto, mas eu não acho que tem que aprovar uma lei amanhã no Brasil, goela abaixo das pessoas aprovando isso, porque não funciona. Inclusive, isso serve para quê, Thiago? Para fazer o pessoal votar na extrema-direita. Porque eles põem a gente como ditadura dos costumes, a gente quer impor nossos valores, quer destruir a família tradicional. E aí o povo brasileiro, conservador assustado, vota no engodo da direita, mesmo sendo classe trabalhadora. Mesmo a direita sendo contra os interesses da classe trabalhadora, por razões culturais, essencialmente, o povo brasileiro às vezes vota na direita. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente vai tratar com questões religiosas e culturais, é com cuidado, é com debate, é com conversa, não é goela abaixo. No Irã é a mesma coisa, gente. Não é que o governo do Irã é o mais repressor, que odeia gays e não sei o quê. A sociedade iraniana é assim. Se o governo iraniano cair, Thiago, isso é importante a gente falar, se o governo iraniano cair, não vai subir uma linda e radiante democracia liberal, vai subir uma ditadura sanguinária, monárquica, de uma aristocracia nojenta que governava aquele país. Então a gente não pode deixar de levar isso em consideração, Thiago. Se a gente, quem tem uma análise lógica racional, toda vez que você apoia um movimento, você tem que ver o que vem atrás dele, entendeu? Então vamos, só para fazer aqui uma recapitulação, Thiago, um paralelo bem distante, mas acho que vai fazer o nosso público entender. Em 2015 e 2016, a Globo, esse pessoal agora que apoia a derrubada lá do governo do Irã, todos os liberais, a direita, diziam que o maior problema do Brasil era a corrupção. Eles venderam a Lava Jato como a solução dos problemas do Brasil. O Brasil vai melhorar. A culpa é do PT. Vai nascer um novo Brasil. O Brasil vai melhorar. O Brasil precisa se livrar da corrupção. O problema do Brasil nunca foi a corrupção, mas eles venderam e o povo brasileiro acreditou. Caiu a Dilma. O que veio? Veio um lindo governo que não tinha corrupção, uma linda democracia radiante. O Brasil virou assim, né, o exemplo mundial de luta contra a corrupção. Não, veio o Bolsonaro. Porque não existe vácuo de poder. E essas forças liberais que pregam isso, elas não têm apelo popular nenhum. Porque elas defendem uma agenda anti-povo. Austeridade fiscal, privatização, liberalização, o povo não gosta disso. Então, ante o vácuo, quem é que sobe? O Bolsonaro, com rachadinha, com joia, com roubo, com fraude em vacina, com fraude em licitação, com tudo, com toda a bandidagem. Então, gente, vamos raciocinar. Corrupção é ruim? É. Teve problema de corrupção no governo do PT? Teve, mas presta atenção. Estão vendendo o quê em troca? Um Brasil lindo e radiante? E nasceu o Bolsonaro, um monstro. No Irã é a mesma coisa. O problema do Irã não é o regime dos ayatolás. Tem problemas? Tem críticas, com certeza. O problema do Irã são as sanções econômicas. E ainda que você derrube o governo dos ayatolás, não vai vir uma linda, não vai nascer a Kamala Harris lá, a Ayatollah Kamala Harris. Vai nascer a ditadura do Shah. Então, se você apoia esse movimento acreditando que você está apoiando democracia, você está apoiando fascismo. Da mesma forma que quem apoiou a luta contra a corrupção no Brasil, achou que estava apoiando um Brasil melhor, apoiou indiretamente o fascismo. Porque quem ia nascer se o PT caísse era a extrema-direita. E no Irã é a mesma coisa. Se o Irã cair, quem vai nascer é uma ditadura monárquica nojenta, apoiada por Israel e pelos Estados Unidos. Então, apoiar acriticamente e fingindo que a gente vive no mundo da fantasia, apoiar, assim, no mundo da fantasia democracia, vai levar a erros. Vai errar quem defender acriticamente, cegamente e sem um contexto histórico, democracia. Toda vez que se defende essas pautas genéricas, democracia,
anticorrupção, não sei o que, nananã, não vem coisa boa. Você tem que sempre pensar olhando as forças políticas que estão em jogo. E no Brasil é isso, derrubar do PT, quem é que veio? A extrema-direita. E no Irã a gente tem que pensar a mesma coisa. Não dá para apoiar a democracia no Irã sem entender o contexto do país, quem são as forças que estão em jogo, quem são os países que estão apoiando esses movimentos, entendeu?